Posso tirar? Boa tarde a todos, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Olha, hoje eu vou confessar uma coisa. Vocês não sabem, mas toda vez que eu venho aqui no Regeneração, eu sou tomado de emoção. Por quê? Porque essa aqui foi a minha primeira casa espírita, né? Lá nos idos de 1991. Né? Eu já era espírita desde 1987, mas essa foi a primeira casa que eu frequentei. E eu tenho boas lembranças dessa casa aqui. Né? Eu deixei de frequentá-la porque eu fui embora de Recife a trabalho, e quando eu voltei já era outra situação também. E hoje eu estou lá no Emissário de Jesus, que fica no Engenho do Meio. Uma casa pequenininha, mas a gente sabe que as casas no mundo espiritual são muito maiores, né? Porque grande realmente é o trabalho da caridade, né? Que a gente se envolve lá naquela casa de oração e trabalho. Eu agradeço então o convite da casa, a confiança no nosso singelo trabalho. Eu não venho trazer aqui grandes palestras, até porque eu não sou palestrante, eu sou um conversador, tá bom? Palestrante é Emanuel que está ali, ó, tá? Eu sou um conversador e eu trago aqui algumas reflexões para todos nós, inclusive para mim, né? E na tarde de hoje, a casa, dando prosseguimento aí aos seus estudos, ela faz o estudo do Evangelho, né? Aos domingos. De modo que na semana passada estudou-se causas atuais das aflições, né? Desse capítulo 5 que começa com justiça das aflições, né? E hoje, então, o tema da tarde é causas anteriores das aflições, né? Isso tudo nos leva a questionamentos, né? São aqueles momentos em que nós, aí nas andanças da vida, nós nos perguntamos, né? A gente se pergunta, principalmente quando a dor nos visita, não é? Quando a dor visita, e é da pedagogia divina, né? A dor muitas vezes nos traz sofrimento, né? Nesses momentos difíceis da nossa vida, nós nos perguntamos, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu já me perguntei várias vezes, o que eu estou fazendo aqui? Mas só a partir do momento que eu me tornei espírita que eu comecei a compreender, né? Qual o meu papel aqui no mundo? Porque eu me perguntava e não conseguia encontrar respostas satisfatórias à pergunta, né? Porque a única doutrina do mundo, a única que nos explica esses porquês é essa doutrina espírita. Só a doutrina espírita nos traz o lado de lá. A gente começa a compreender. E quis o Senhor, por meio do seu profeta, Chico Xavier, que fez aniversário no dia 2 de 113 anos, né? Ele faria aniversário, né? Ele fez no dia 2 de abril desse mês, que também é um mês de aniversário de 166 anos de O Livro dos Espíritos, né? Para quem não sabe, então, é um mês festivo para o espírita. E nesse contexto, no dia 2 de abril, eu preciso compartilhar com vocês, porque as coisas ocorrem na vida da gente, não é por nosso merecimento ou somente para nós que aquilo ali vai servir, né? Eu já consegui entender que muitas coisas que acontecem na vida da gente é sim para a gente compartilhar com os demais, né? E no dia 2 de abril, eu fui convidado por uma casa espírita. O nome dela é Seara de Deus, não sei se vocês conhecem, né? Conhece Seara de Deus, que fica lá no Janga. É aquela casa que organiza o Cinesp, né? O dirigente lá mais conhecido é o Mário Jorge, né? Uma figura fantástica. E eu fui convidado para fazer um trabalho nessa casa, mais uma vez. E eu não sabia do que se tratava, né? Porque me disseram que iria lá um médium, Orlando Noronha, que eu não conhecia, né? Eu não conhecia esse médium. Eu tinha ouvido falar desse nome, mas não sabia exatamente o que ele fazia, tá?
E esse médium estaria então no Seara de Deus no dia 2, que era um domingo. E me falou lá a Marluce Rangel, que é quem convida para as palestras, que naquele dia teriam vários palestrantes, né? Cada um apresentando o seu trabalho, e eu fui, porque quando a gente recebe o convite, a gente não fica perguntando muito, né? A gente vai e faz o trabalho, né? Se prepara, vai e faz o trabalho, da melhor forma que puder. E eu fui. Chegando lá que eu entendi do que se tratava. Era um dia em que o Orlando Noronha ficaria das 8 horas da manhã, quando começou o trabalho, até quando fosse necessário naquele domingo. E ele ficou até as 19h30, gente. Ele estava psicografando. Eu já me lembrei de Chico Xavier nesse dia, né? E a casa lá estava homenageando o Chico Xavier também. Os palestrantes iam subindo ali na tribuna, iam falando, e nos intervalos havia números musicais lá, pessoas que apresentavam músicas, entre elas Valda Cedícias e Sibelius. Sibelius, que é a reencarnação de um músico erudito do século XIX, se eu não me engano, lá da Noruega, dos países nórdicos. E quem reconheceu essa reencarnação foi o próprio Chico Xavier, e esse homem estava lá. Então foi a primeira bênção que eu recebi naquele dia, escutar a música de um erudito, por meio de Sibelius, a sua reencarnação. E teve lá o testemunho do seu irmão, e o trabalho foi se desenvolvendo. Muito bem. Todo esse contexto era para a gente entender onde que eu estava. Eu, logicamente, os palestrantes subiam mais de uma vez ali na tribuna e apresentavam o seu trabalho. E à medida que ia surgindo a necessidade, eram sendo chamados e subindo e falando, né? De modo que falaram mais de uma vez. Mas onde eu queria chegar, gente? Eu queria chegar no desfecho desse trabalho. Às 19h30, eu olhei para aquele médium para observar como é que ele estava. Porque ele passou o dia inteiro, né? Foram quase 12 horas de trabalho mediúnico. Aí eu queria olhar para aquele homem e saber como é que ele estava fisicamente, né? Porque o trabalho mediúnico, ele desgasta bastante a criatura humana na forma física. E então, ele se sentou ali na mesa ao final, e das 150 fichas, 150 cartas que ele recebeu naquele dia, ele pediu autorização para falar se eu não me engano, foram 12 cartas. Minha gente, foi um momento emocionante. Por quê? Eu escutei a carta de uma criança de 8, 9 anos, que havia desencarnado. A mãe estava sentada ali na mesa, na frente de Orlando Noronha. O pai também. A mãe chegou num estado triste, né? Muito emocionado. E o pai chegou com aquele ar de ceticismo, de durão, né? Ele era forte, assim, que nem o Emanuel, um cara forte, assim, sentou ali todo durão. Quando Orlando Noronha começou a ler a carta para todos, a criança disse: mamãe, sou eu. Papai, sou eu. A mulher desabou. E desabou junto com a mulher todos que estavam ali, porque era muito emocionante. E ele começou a falar. E foi falando com a mãe, e disse: mamãe, aquele dia que a senhora estava em tal lugar da casa, com fulano, beltrano e ciclano, eu estava lá, mamãe. Eu passei a mão nos seus cabelos. E eu senti que você percebeu algo diferente. Era eu, mamãe. Eu estou vivo. O homem cético desabou. Por quê? As cartas que se seguiram, todas elas eram dessa natureza. De criaturas humanas vivas
que voltavam pela misericórdia de Deus para dizer: eu estou vivo, a vida continua. Aquelas pessoas que foram ali à frente, e eu pude observar, com a minha pequena capacidade intelectual, eu percebi que aquelas pessoas não foram escolhidas por acaso. Porque todas aquelas cartas eram muito emocionantes. Talvez de pessoas que duvidassem até da justiça divina. E quantas vezes nós duvidamos, né? Eu mesmo já briguei com Deus várias vezes ao longo da minha vida. Mas quis Deus, pela sua misericórdia, que eu conhecesse a doutrina espírita. E com a doutrina espírita, descobrisse todo um outro mundo que está ao nosso lado e a gente não percebe. Eu sei que tem muita gente ainda que tem dúvida se realmente existe vida após a morte. Mas ela existe, gente. E eu vou confessar para vocês outra coisa. Hoje é uma tarde de falar segredos, viu? Vocês estão vendo, né? Vou falar outro segredo para vocês. Eu vou confessar para vocês que eu não acredito em reencarnação. Não acredito em reencarnação. Aí vocês vão dizer, esse cara ficou doido, né? O cara diz que é espírita, vai ali na tribuna da nossa casa e vem dizer que não acredita em reencarnação. E doidou de vez, né? Bem, eu não acredito em reencarnação, gente, porque eu não tenho nenhuma dúvida. A reencarnação, para mim, é um fato. É um acontecimento do qual eu não tenho dúvida nenhuma. É como a água que está nessa garrafa que eu tomo. É como o ar que a gente está respirando agora. Para mim, isso é reencarnação. É algo inerente à nossa vida. E quis Deus ainda, e Ele é muito bondoso comigo, e não foi pelo meu merecimento, tais as profundezas da minha ignorância, quis Deus que num dia em que eu estava fazendo uma palestra numa casa espírita, lá em Cavaleiro, não sei se vocês conhecem a Fraternidade Espírita Lar Irmão Zaqueu. As pessoas chamam de Feliz. Feliz é o nome da casa. E eu estava naquela casa, era a segunda vez que eu ia, e apresentando meu trabalho, singelo, como sempre, de repente, eu não sabia que a mediúnica, ela acontecia, a reunião mediúnica acontecia durante a palestra, eu não sabia disso. Eu mal conhecia as pessoas daquela casa, elas me convidaram, e eu sou daquele tipo, né? Se me chamar para ir lá para o meio da Avenida de Carvalho, falar de Jesus pela ótica espírita, eu vou. Né? Eu não quero saber se vai ter alguém ali ou não, eu procuro fazer a minha parte. Né? E nesse dia, então, logo, quase no final da palestra, assim, da apresentação, saiu um rapaz de uma porta assim atrás do púlpito e sentou-se na frente. E ficou me olhando. Né? E eu já fiquei desconfiado. Eu digo, será que eu fiz algum mal para esse rapaz? E ele está ali me olhando desse jeito. Né? Meu Deus. E ele ficou olhando mesmo, encarando. E ali, eu terminei o trabalho, foi feita a prece. E ao final, né, algumas pessoas vieram falar comigo sobre o tema, e ele ficou ali, esperando a vez dele. Daqui a pouco, gente, ele chegou com um papel na mão e disse para mim, eu tenho uma mensagem para você, você é Elias, né? Eu digo, sou. Estou, né? Na verdade eu digo, estou Elias. Eu tenho uma mensagem para você, eu recebi na mediúnica. E quando eu abri aquela mensagem, gente, primeira coisa que eu vi, a assinatura. A assinatura dizia assim, Irmã de Uruguaiana. O que é Uruguaiana? Uruguaiana é minha cidade natal, né? Da época que eu era gaúcho, tá?
Nessa encarnação mesmo, viu? Eu já fui gaúcho. Hoje eu sou pernambucano. Mas Uruguaiana é a cidade onde eu me criei, me desenvolvi. E irmã de Uruguaiana, gente, era o espírito da minha mãe. A minha mãezinha. Que me trouxe uma mensagem belíssima. Uma pena que eu não trouxe para ler para vocês. É uma mensagem muito linda. Ela, em síntese, me dizendo: meu filho, eu sei que tu és espírita. Eu estou viva. A minha mãe estava viva. Falando para mim. Trabalhando na seara do Cristo. Ela que havia desencarnado em 2010. E esse fato ocorreu em 2019. 9 anos depois, minha mãe veio e trouxe. Mas ela já tinha se comunicado comigo. Lá na minha casa espírita. Só que ela não falou nada. Apenas deixou uma mensagem. Dizendo que eu não me preocupasse, que eu continuasse o trabalho na seara do Cristo, porque havia muita coisa ainda para fazer. E que eu continuasse. E que ela estaria comigo. Eu não tenho merecimento para isso, viu, gente? Que fique bem claro. Isso veio para que eu compartilhasse. Mas como era a primeira comunicação, nós temos que ter critério, né? Um apóstolo de Jesus já dizia: nem todo espírito vem de Deus, né? E nós precisamos usar a nossa fé raciocinada. Nós acreditamos, mas nós também sopesamos. E eu fui falar com a médium e disse: minha irmã, você que recebeu a comunicação foi assim, assim, assado. Tá bom. Mas o espírito, ele fez algo mais? Ela, como assim? Eu digo, ela fez alguma coisa? Tocou em você? Você sentiu alguma coisa diferente? Ela fez. Ela fez algo. Ela fez algo na mão da médium. E ela sentiu. Esse algo que ela fez na mão da médium, gente, ela só fazia na mão de uma pessoa nesse planeta. Eu. Só eu sabia disso. E ela deixou, como se fosse um código de autenticação, para que eu tivesse certeza que era o espírito dela que estava falando. Então, minha gente, eu não acredito em reencarnação. Eu tenho certeza que ela existe. E que a vida continua. E essa doutrina abençoada, ela não é de Allan Kardec. Ela não é dos espíritos. Essa doutrina é de Jesus. O Espírito da verdade. Jesus é o capitão desse navio. Nosso governador espiritual. E os espíritos do Cristo, que no momento exato para a humanidade, trouxeram as suas vozes para levantar a pontinha do véu dos ensinamentos evangélicos. Para que nós compreendêssemos um pouquinho mais. E compreendendo, desenvolvêssemos as virtudes necessárias para o nosso caminho de volta. Porque nós não devemos dizer assim: eu tenho que colocar Deus na minha vida. A minha vida não anda boa. E a gente fala essas coisas, né? Eu tenho que colocar Jesus na minha vida. Não. O sentido está errado. Nós temos que voltar para Deus. Nós temos que voltar para o caminho da verdade e da vida, que é o único caminho que nos levará ao nosso Criador.
E por que eu falo com tanta propriedade que é um caminho de volta? Porque os espíritos superiores que trouxeram o livro dos espíritos, 166 anos atrás, eles disseram assim, na questão, se eu não me engano, 115 de O Livro dos Espíritos. Eles falaram assim, que nós, criaturas humanas, que nós, almas encarnadas ou espíritos, e no amplo senso todos somos espíritos, nós fomos criados um dia simples e ignorantes. Simples, porque não havia complexidade na nossa criação. Significando dizer, como está lá no livro da Gênesis na Bíblia, no Velho Testamento. E a gente escuta espíritas dizendo que aquilo está tudo errado. Eu já escutei espírita dizendo que aquilo é um livrinho. Meu Deus, não faça isso. O que está lá está tudo certo. Lá diz que nós fomos criados de um sopro divino. Não é verdade? Aquilo ali é espírita. É uma metáfora. Nós sim fomos criados por Deus. Todos nós. Simples e ignorantes. Ignorantes porque nós ainda não tínhamos o conhecimento e as capacidades que Deus, então, proporcionaria para todos nós ao longo dos tempos das encarnações e reencarnações na nossa evolução espiritual para nós adquirirmos. E aqui estamos. Todos um dia criados simples e ignorantes. Nesse barco do mundo de provas e expiações. Todo mundo aqui no mesmo barco. E nesse momento a gente questiona o porquê do orgulho. Por que a gente tem tanto orgulho uns dos outros? Por que nós ainda somos tão orgulhosos, gente? Por que a gente se acha melhor do que o outro? Por que o homem ainda hoje, e eu sofri isso lá na minha terra natal, porque o homem ainda hoje tem racismo? E eu sofri racismo. 3 vezes em sequência. Parecia uma precisão médica. Né? 3 vezes ao dia. Eu sofri racismo 3 vezes ao dia, lá em Porto Alegre. O meu filho de 11 anos comigo, pernambucano, não sabia o que era aquilo. E ele perguntou, papai, o que é isso? Eu digo, meu filho, isso é uma chaga da humanidade, chamada racismo. Racismo que quer dizer, as pessoas que são brancas, do olho azul, louro, olha para nós dois que somos pretinhos e ele se julga melhor do que nós. Mas isso é um problema dele, porque o papai não é racista, e nem você. Nós não somos racistas. Mas naquele momento, eu que me dizia espírita, que subo aqui na tribuna para falar do Cristo, eu sou advogado, eu poderia sair dali, registrar um BO, né? Abrir um processo, eu tinha autoria, materialidade do fato, aquela coisa toda. Tinha a faca e o queijo na mão. Poderia processar essas pessoas. Ainda chamava a imprensa, fazia um carnaval, já saía no Jornal Nacional e tudo mais. Pernambucano sofreu racismo. E eu dizia que era pernambucano, eu sou mesmo. Mas eu tinha que dar o meu testemunho. Nossos irmãos evangélicos falam isso e a gente não entende, né? A gente até acha que eles estão errados, mas não estão. Eu tinha que dar o meu testemunho de espírita. E alguém já me perguntou, não, mas eu não acho que você fez certo, porque essas pessoas têm que ser punidas. Concordo, mas eu tinha uma escolha. E eu faria a minha escolha como eu fiz.
A minha escolha foi tolerar. Porque eu consegui aprender uma coisa no Espiritismo. Tem muita coisa para aprender ainda, mas uma eu já aprendi. Quando uma pessoa me agride, ou tem preconceito, ou discriminação em relação a mim, eu não preciso me envolver na agressão daquela pessoa. Porque aquilo ali não é meu, não me pertence. Eu não precisava me envolver naquela psicosfera de orgulho. Eu podia mandar o orgulho de volta, né? Não, eu sou advogado, não, de jeito, não vou aceitar isso. Podia fazer isso? Podia. Mas eu fiz diferente. Eu dei o silêncio. Eu dei a tolerância. Eu suportei em Cristo. Palavras evangélicas, né? Eu suportei com a doutrina do Cristo. Com aquilo que ele ensina. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Eu precisava fazer isso. E é nesse contexto, então, que eu falo para vocês. Nós somos todos iguais. Filhos de Deus. Com trajetórias diferentes e experiências diferentes também. Hoje eu posso estar no corpo de uma mulher. Amanhã eu posso estar num corpo masculino. Eu estarei exatamente na experiência que atenda não aos meus propósitos, mas aos propósitos do Pai que está nos céus. Porque Jesus falava isso. Lá no jardim do Getsêmani, prestes a ser preso, julgado, condenado e morto. Aquele julgamento infame e vergonhoso de um inocente. Jesus, sofrendo a angústia daqueles momentos, ele disse: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. A minha vontade é imperfeita. E aqui estamos nós, todos necessitando fazer o caminho de volta. Como nós faremos esse caminho de volta? A fórmula é bem simples. Nós é que complicamos. A fórmula é renúncia. Renúncia de si mesmo. Renúncia da zona de conforto em que nós nos colocamos. Renúncia a um dos piores vícios da humanidade, chamado preguiça, que é o vício que parece uma água que se infiltra na parede de uma construção. O vício da preguiça, ele se infiltra. Vai se infiltrando, vai enferrujando os ferros da estrutura, racha a parede, até que um dia a estrutura cai. Por quê? Os espíritas, nós, temos alguns bordões que a gente repete e às vezes a gente não para entender direito o que esses bordões estão significando. A gente costuma dizer, né? A semeadura é livre. A colheita é obrigatória, né? A gente fala isso, todos nós falamos, quase todo dia a gente fala isso. Mas tem algo mais importante ainda do que a semeadura e do que a colheita. E nós não falamos. E Jesus, na parábola do joio e do trigo, deixa isso de forma cristalina, para a gente entender, e a gente passa por cima e não quer saber. Mais importante, gente, do que a semeadura e a colheita, é o cultivo. Parábola do semeador. Nós precisamos cultivar aquele pedacinho de terra que Deus nos deu, que é o nosso coração. Ali vamos plantar as sementes do Evangelho, que não estão em nenhum livro. As sementes do Evangelho não estão naqueles livros escritos, Novo Testamento, Velho Testamento, não estão ali.
Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde estão as leis de Deus? Todo espírita sabe, né? Estão na consciência. E se estão na consciência, significa dizer que cada um de nós, incluindo o criminoso mais criminoso da face da terra hoje, todos nós somos um evangelho ambulante. Todos nós temos um evangelho dentro de nós. De modo que nem precisamos de um livro para nos dizer o que é certo e o que é errado. Porque independentemente da gente estar estudando evangelho ou não, quando a gente cospe fora do riscado, né? Vamos usar uma expressão popular aqui. Quando a gente faz uma bobagem, quase que imediatamente a gente já bota a mão na cabeça. Eita, pisei na bola. Não é verdade? Isso aí, sabe quem é que está falando com você? A consciência. O seu eu divino está falando com você. Está errado. Porque nós já sabemos o que temos que fazer, gente. O que nós precisamos nessa vida? E agora vamos falar do tema de hoje. Vai começar a palestra agora, viu, Dan? Agora nós vamos falar do tema de hoje, causas anteriores da aflição. O que nós precisamos nessa nossa vida para amar o próximo? O que nos impede de amar o próximo? O que nos impede de perdoar o próximo? Por que em vez de ficar nos lamentando, deitado num divã de um psicanalista, a gente não vai para o trabalho? Essa casa oferece trabalhos. Trabalhos para trabalharmos o nosso íntimo. Para começar nossa reforma íntima. Aqui tem campanha do quilo, aqui tem pedágio, aqui tem vários tipos de trabalho, mas todo mundo só quer ser médium, né? Esse é um problema das casas espíritas. Todo mundo quer ser médium, só querem fenômeno, né? Tá, tudo bem. Com a permissão da casa aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui na casa tem várias vagas de médium. Quem quiser ser médium, a oportunidade é agora, viu? Aproveite. Tá? Aqui está precisando de médium para pegar uma vassoura, varrer o salão. Está precisando de médium para ajudar a limpar o banheiro. Está precisando de médium para fazer a recepção das pessoas. Está precisando de médium para botar um garrafão de água ali no bebedouro. Está precisando de médium para ajudar aqui na direção. Está precisando de médium para várias... Tem mediunidade para todo mundo, tá? Aproveitem. Porque o que falta para nós, para fazermos aos outros aquilo que nós queremos. Todo mundo quer ser amado, né? Todo mundo quer ser respeitado. A gente reclama, abre a boca. Ah, eu não fui respeitado, eu não fui... Você está respeitando os outros? Você está amando como deveria? Né? São perguntas que nós temos que nos fazer. Porque as aflições, aquelas que ocorrem na nossa vida, que a gente não compreende e que a gente quer compreender, mas não encontra uma causa nessa existência, certamente ela é oriunda de uma existência pregressa. No Evangelho tem exemplos disso. Porque o Evangelho do Cristo, ele é assim. Se você resolver rasgar todas as páginas do Evangelho do Cristo que fala de Espiritismo, você não vai ficar nem com a capa do Evangelho. Porque ele é eminentemente espírita. Vou dar um exemplo. Eu gosto de falar e de provar. Tá? Jesus foi ao tanque de Betesda. Curou um paralítico de nascença. Que estava ali há 38 anos. Ou seja, ele nasceu, a família botou ele lá. No tanque de Betesda para obter a cura. Era uma crença pagã, de que alguém mexesse na água, quem pulava dentro ali seria curado, aquela coisa toda, né? Imagina se tivesse um tanque desse hoje em dia, né? Eu era o primeiro, né? Com todo o meu egoísmo, eu ia pular na frente de todo mundo.
certamente ia bater esse cabeção, né? No fundo ia rachar. Mas Jesus foi então aquele homem, somente aquele homem numa multidão de sofredores, e curou aquele homem. Deu a ordem: levanta, toma teu leite e anda. O homem, como um bom ser humano, eu acho até que o nome dele era Elias Machado, né? Estou desconfiado desse cara. O homem se levantou, começou a andar, era paralítico, só movia a cabeça, começou a andar. O que ele fez? Um bom Elias Machado, o que ele fez? Virou as costas para Jesus e foi embora. Não sabia nem o nome de quem tinha curado ele. Muito bem, vamos resumir nossa história. Esse homem foi ao templo, né? E ainda por cima era X9, foi entregar Jesus lá no templo. Mas chegou ao templo, não sabia o nome, aquela coisa toda. Quando ele saiu da frente dos fariseus, estava ele no templo, pelo menos ele foi agradecer a Deus. Quem é que encontra esse homem? Jesus. Não foi ele que encontrou Jesus, foi Jesus que chegou até ele. E Jesus, eu vou falar numa linguagem popular. Jesus chegou na frente dele, olhou para ele, né, como um bom pernambucano, disse: bonitão, tô vendo que tu foi curado, né? Tô vendo que tu tá bonitinho aí na foto, né? Foste curado. E de fato ele tinha sido curado. Mas Jesus complementou, disse assim, ó: siga o seu caminho, mas cuidado, para não pecares, porque senão pode ser que te suceda algo pior. Reencarnação. Jesus falou para um homem que foi toda a vida paralítico. Que pecado essa criatura tinha? Como é que um homem que só mexia a cabeça desde bebê tinha pecado? O que ele fez de tão ruim? Não tinha pecado nessa existência. Logicamente, Jesus estava se referindo a vidas pregressas, dizendo para ele, quase que ele disse, porque ele andava com o exemplar do Livro dos Espíritos naquela época, na túnica, quase que ele disse assim, ó: quem muito foi dado, muito mais será pedido. Não peques mais, não erre mais, não te equivoque mais, porque agora tu estás sabendo mais. Recebestes a bênção, então tu estás subindo na tua evolução espiritual. Minha gente, o que falta para nós compreendermos a necessidade do Evangelho do Cristo na nossa vida? Joana de Ângeles tem uma frase importantíssima, que só essa frase dela dá um ano de palestra, que ela diz assim, ó: aquele que enxuga as lágrimas alheias não tem tempo para chorar. Aquele que enxuga as lágrimas alheias não tem tempo para chorar. Isso resolve todo o pessoal que vai para o psicanalista. Trabalhe, arregace as mangas, trabalhe o seu íntimo. Trabalhar o seu íntimo é servir ao próximo. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E por que a gente é diferente? Se ele é nosso modelo e guia. A gente adora repetir isso, né? Jesus é nosso modelo e guia. Nós temos que servir, gente. O nosso propósito aqui nessa vida é servir ao próximo, independentemente das aflições que nós estejamos passando. Nós passaremos a olhar para aquela aflição de uma forma diferente quando a gente trabalhar no sofrimento do próximo. Porque sempre tem alguém pior do que nós. Todos os dias que você acorda, Deus lhe renova oportunidades evolutivas. Nós é que não enxergamos. Não estou falando para vocês. Tudo que eu estou falando aqui aplico a mim também. Todos nós temos. Todos os dias. A gente fica espraguejando contra Deus, não quer entender o que está acontecendo na minha vida, por que eu sou assim, por que eu nasci com essa doença, por que eu passei por essa dificuldade, se eu não fiz, só faço bem. Porque nós não somos um ser
que vive apenas nessa existência. Nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados por Deus há muito tempo. Nós já tivemos várias passagens aqui pela Terra. E como Chico Xavier dizia, não tem ninguém inocente nessa Terra, eu concordo com ele. Porque nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações porque a gente foi reprovado na existência anterior. É uma escola. E fomos reprovados na pedagogia de Deus. Ou estamos aqui para suportar limitações que nos façam desenvolver virtudes, ou estamos aqui para completar tarefas que nós não completamos. Esse é o nosso propósito na vida. A dor, a gente fica procurando o sentido da dor, não da dor física. Por que eu tenho tanta dor? E por que essa dor me causa tanto sofrimento? É justamente porque nós não queremos entender a necessidade do Evangelho na nossa vida. Quem aqui eu perguntaria, né? Qual a pessoa que eu perguntaria aqui? Você acredita em Deus? Que diria não. Todos acreditam em Deus. Todos nós levantaríamos a mão. Se eu perguntar quem ama a Deus, todo mundo ama a Deus. Mas se eu perguntar, você ama seu próximo? Nem todos vão responder. Por quê, gente? Para amar a Deus, você não ama a Deus. Porque para amar a Deus, tem que amar o próximo. Está chegando a minha hora, né? O relógio não é espírita. Olha o relógio danado. Eu tinha até uma história para contar para vocês aqui, tão bonita. É? Não dá, a história é longa. Mas eu queria falar para vocês, nesse contexto de causas anteriores da aflição, das aflições, desta criatura aqui, ó. O título desse livro é O Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça. Eu acho que muitos conhecem aqui. Por que eu vou falar dessa criatura de Deus abençoada? Porque esse homem, desde os 18 anos de idade, e ele viveu 50 anos, desde os 18 anos de idade ele desenvolveu uma doença, artrite reumatoide. Essa doença é degenerativa. E ela foi tirando dele a movimentação dos membros, ao ponto dele ficar deitado numa maca. Só mexia a cabeça. Acreditem vocês, a mãe dele tinha, me parece que eram 9 filhos. Eu não lembro exatamente, eu acho que eram 9 filhos. E o repórter, então, fazendo um documentário dele, perguntou, vamos dizer que o nome dela é Dona Maria, né? O nome da minha mãe. Dona Maria, a senhora tem 9 filhos e tal. Qual dos seus filhos que lhe dá mais trabalho? E ela na hora, o Jerônimo. O repórter, o Jerônimo, porque o Jerônimo não para em casa. Olha que nós estamos falando de um homem que vivia em cima de uma cama e só mexia a cabeça. Mas, como assim? Jerônimo não para, meu filho. Quando eu vou procurar Jerônimo, ele está na rua. Ou está viajando. E eu me preocupo tanto com esse meu filho. Os outros meninos não me dão problema. Mas o Jerônimo, é difícil lidar com ele. Porque ele vivia fazendo palestras. Ele fundou centros. Fundou orfanato. Ele se envolveu em várias campanhas humanitárias. Aproveitando ao máximo a sua existência. Existência permeada de dores inimagináveis. Segundo o relato da médica que era amiga e escreveu esse livro. Um homem que vivia sentindo dores insuportáveis. Vivia à base de drogas. Mas tinha disciplina suficiente para compreender a necessidade do trabalho e não ficar ali perdendo tempo com as causas das aflições. Por quê, minha gente? Inclusive aquilo que a gente faz de errado. Siga em frente. Siga em frente. Você não pode voltar nas palavras de Chico Xavier.
e não podemos. Não poderemos voltar para desfazer aquilo que fizemos. Já está feito. Eu mesmo fiz um monte de coisa errada aí para trás. Mas nós podemos reparar o que nós fizemos. Se não podemos mais reparar com aquela pessoa, tem várias pessoas no mundo precisando de reparação, precisando de acolhimento, precisando de respeito. Às vezes, dentro da nossa própria casa. Ainda hoje, como eu disse, tem pais que expulsam os filhos de casa por escolha sexual. Que mundo nós estamos, gente? Que mundo nós estamos? Eu tive um pai ignorante, semi-analfabeto. Nosso empregado doméstico era um jovem homossexual, 19 anos. Era bem baixinho assim. E a gente adorava aquela criatura. E sabe o que meu pai falava quando ele saía de casa? Ele nos dizia, para mim e para o meu irmão, vocês podem fazer o que quiser, mas se desrespeitarem esse rapaz, a coisa vai ficar preta pro lado de vocês. Eu estou falando de um homem ignorante, da década de 70. Na década de 70 ele falava isso. Eu fui criado numa diversidade de acolhimento, inclusive religiosa. Meu pai era de Umbanda, minha mãe era evangélica e o resto da família católica. Eu vivia em todos os templos, né? Mas o que eu mais gostava era da Umbanda, porque tinha doce, tinha feijoada, tinha dobradinho, eu adorava comer, né? Eu não gostei de comer quase, né? Também ia com a minha mãe na igreja evangélica, passava até a sacolinha, mas nunca metia a mão, viu, gente? Nunca enfiei a mão para pegar a minha parte. Adorava aqueles hinos. Mas ainda hoje no mundo, nós estamos num mundo assim, em que o homem maltrata a mulher. Um pai expulsa um filho e uma filha por escolha sexual. Por uma tatuagem que a pessoa faz, bota na rua. Isso acontece, gente. Eu acho que vocês conhecem caso desse. Esse é o mundo que nós estamos. E agora eu vou falar, terminando o nosso tempo, eu vou falar para vocês, porque todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, e está cheio de desencarnado, porque eles não faltam às reuniões, eles não têm aquelas desculpas que a gente tem. Todos nós que estamos aqui hoje, fomos intuídos a vir aqui. E tem um propósito divino para isso. A gente não está aqui por acaso. Nós somos aqueles que cansamos do mundo das trevas. Nós estamos em busca da luz, graças a Deus. Mas nós também temos responsabilidades, uns para com os outros. Nesse contexto, causas anteriores das aflições, que muitas vezes essas aflições têm realmente origem nas vidas pregressas. E é a única forma de explicar. Não nos detenhamos mais a chorar por essas aflições, mas passemos a arregaçar as mangas e trabalhar mais um pouco. Se você não sabe como começar, vem aqui por Regeneração. Na minha primeira casa. E aqui você vai receber nessa escola a instrução devida. Essa era a singela contribuição que eu queria deixar para vocês na tarde de hoje, apenas para a reflexão de todos nós, incluindo a mim mesmo. Porque o horário ali já deu, né? Os 5 minutos já estourou, né? Eu queria agradecer a todos a oportunidade de estar aqui e a paciência de escutar esse simples conversador da tarde de hoje. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe.